Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Nós estamos começando o nosso encontro com a Palavra. Esse nosso encontro semanal, aonde juntos nós estudamos e aprendemos um pouco mais da Palavra de Deus. E hoje chegamos ao fim de mais uma série de estudos, no tema Histórias que Transformam Vidas. Hoje é o encerramento deste tema. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a Palavra de Deus e que as lições que nós aprendemos aqui em nossos últimos encontros possam edificar a sua vida e fazer com que você cresça espiritualmente. Hoje, então, nós vamos falar da última parábola, a última história. Na semana passada, nós falamos a respeito do grão de mostarda, o simbolismo do grão de mostarda, aquela pequena semente que quando cresce se torna uma árvore muito grande e nela passarinhos se abrigam, nela passarinhos se refugiam, ela se torna ali um lugar de descanso e repouso para aqueles que estão à procura de descanso. E hoje nós vamos falar a respeito do fermento, isso mesmo. Por isso eu quero convidá-los para que abram suas Bíblias comigo novamente no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 13. Nós iremos ler os versos 33 até o verso 35. Mateus, capítulo 13, versículos de 33 a 35. Acompanhem comigo a leitura da Palavra de Deus. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Amém. Então o tema de hoje do nosso encontro com a Palavra é o reino dos céus. O reino dos céus, nessa última etapa aqui dos nossos estudos, histórias que transformam vidas. O reino dos céus. O fermento muitas vezes ele é comparado na Bíblia como algo mau. Jesus vai falar capítulo 16, versículo 11, a respeito do fermento, e que há ali um termo pejorativo que significa, que nos dá a entender explicitamente pelas palavras de Jesus, que o fermento ele simboliza o mal. O apóstolo Paulo, quando ele vai corrigir a igreja em Coríntio por causa do seu orgulho, da sua altivez, Paulo também cita o fermento como um elemento para fazer esta comparação ao pecado da igreja em Corinto. E Paulo vai dizer que um pouco de fermento faz com que toda a massa cresça demasiadamente, e isso não é bom. Então o fermento ele sempre foi utilizado, esse simbolismo do fermento sempre foi utilizado como algo mau, como algo contrário aos ensinamentos de Deus, aos ensinamentos dos profetas, de Jesus, dos apóstolos. Então nós encontramos várias passagens na Bíblia em que o uso do fermento como simbolismo ele traz essa conotação de algo errado, de algo mau. Mas é interessante que Jesus, aqui ele usa o fermento num outro princípio. Porque no começo do versículo ao qual nós lemos, ele disse assim: disse-lhes
outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou. Então, para aqueles que acreditam nessa interpretação bíblica, né, de que o fermento ele é algo mau, ele é algo ruim, né, e que Jesus aqui estava falando a respeito, né, das igrejas que iriam surgir, né, das denominações que iriam pregar as heresias, iam ensinar as heresias, iam desviar o povo de Deus do caminho. É por isso que ele fala a respeito do fermento. Então há muitas teorias a respeito, né, desta comparação que Jesus faz a respeito do fermento, né? Mas aqui fica nítido que Jesus está falando a respeito do reino dos céus. Ele começa dizendo isso, que o reino dos céus é semelhante a uma mulher que, tomando o fermento, divide em 3. E muitos acreditam que esse dividir em 3 seria o próprio Jesus, né, que ficou 3 dias, né, morto, e ao 3º dia ressuscitou. Mas a interpretação mais correta e mais coerente para nós usarmos aqui nesta passagem é entender que Jesus está usando o fermento aqui para simbolizar, né, para simbolizar o reino dos céus e de como ele cresce, né, interiormente. E é isso que nós precisamos entender. Ele cresce interiormente. Se o grão de mostarda ele vem pequeno e quando ele cresce, né, ele cresce exteriormente. Então ele sai de dentro para fora. Já o fermento, ele é colocado na massa. E quando ele é colocado na massa, ele vem de fora para dentro. Então, o fermento aqui, ele simboliza o crescimento do reino de Deus, do reino dos céus, dentro de cada cristão. Como ele cresce, ele se desenvolve. Então, ele se desenvolve tanto, que Jesus, ao usar aqui a simbologia do fermento, né, nós podemos entender que quando nós comemos um pão, nós não sentimos o gosto do fermento. Podemos sentir o gosto da farinha, mas não sentimos o gosto do fermento, porque o fermento ele se mistura de tal forma à massa que é imperceptível nós identificarmos o sabor do fermento dentro de uma massa de pão ou qualquer outra massa, porque ele entra e conforme ele entra, ele absorve, né, absorve a tal ponto de fazer parte daquilo. Você não pode separar o fermento de uma massa. É impossível você separar o fermento de uma massa. Então vejam que Jesus, ao usar o fermento aqui, ele está dizendo a respeito do reino dos céus na vida de cada cristão. Ele cresce de tal forma, ele desenvolve de tal forma, né, que é impossível separar, que é impossível, né, desprezar os resultados, que é impossível não notar que houve uma mudança de vida, que houve uma conversão, que aquela pessoa era de uma maneira e agora ela é de outra, que ela pensava de um jeito, ela agia de um jeito e hoje ela pensa, ela age, ela se comporta de totalmente diferente do que ela era antes de conhecer a Cristo e antes de ter o reino dos céus dentro do seu coração. Por isso Jesus usa o fermento aqui para simplificar isso, dizendo que o reino dos céus é como um fermento, ele vai crescer e aonde ele entrar, no coração que ele entrar, na vida que ele entrar, ele vai transformar. E essa transformação vai ser gradual, né? E vai ser intensa, porque o fermento realmente, se nós errarmos a quantia do fermento, né? Você que é dona de casa, você que cozinha, né? Se você errar ali a dosagem do fermento, se você colocar um pouco a mais, realmente a massa cresce de uma forma absurda, que é perigoso até esparramar para fora, né, da forma que você colocou aquela massa. Então, Jesus está dizendo aqui que o reino dos céus ele é
poderosíssimo na vida do cristão, a ponto dele crescer e crescer e crescer, a tal ponto que nós não iremos conseguir mais discernir, né, a vida daquela pessoa sem Deus, sem Cristo na sua vida. E depois Jesus vai dizer no verso 34 e 35 que ele contava as parábolas para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, para que as pessoas ouçam, mas não consigam entender, vejam, mas não consigam perceber, né? Que o reino dos céus ele é revelado somente aos filhos de Deus, né? Esses mistérios só é dado a conhecer somente aos filhos de Deus. A eles o Espírito Santo revela, o Espírito Santo abre o entendimento, o Espírito Santo dá sabedoria, dá conhecimento para entender as grandezas do reino de Deus. Coisas simples, Jesus contava histórias simples do cotidiano daquelas pessoas, mas que para elas era um grande mistério, mas para aqueles a qual foi revelado, né, era uma graça divina. Saber que hoje, pela graça de Deus, através de Jesus Cristo, nós podemos fazer parte do reino dos céus. Qual é a aplicação que Jesus nos ensina através desta parábola, qual nós aprendemos hoje a respeito do reino dos céus? O primeiro sentido que nós precisamos entender aqui é que para Jesus não importa, né, se você já foi considerado uma pessoa má, uma pessoa perdida, uma pessoa ruim, uma pessoa que não tinha mais jeito. Ele pode dar um novo significado para a sua vida. Se o fermento ele era usado para representar o mal, em Jesus aqui neste contexto, ele foi usado para representar o reino dos céus. Ou seja, a nossa vida ela não está determinada, né, por tudo aquilo que nós vivemos ou por o que as pessoas dizem, mas pelo que o Senhor pensa de nós, pelo que Cristo pensa de nós. E Ele pode dar um novo sentido para as nossas vidas. A segunda aplicação, as parábolas, as histórias contadas que nós ouvimos aqui ao ler a palavra de Deus, todas elas transformam vidas, porque são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Ele tem palavras de vida eterna. As parábolas não são histórias aleatórias, não são histórias contadas apenas para dar entretenimento àquelas pessoas ou para divertir aquelas pessoas, mas são histórias que revelam os mistérios de Deus, são histórias que transformam a nossa vida, porque revelam a Deus, revelam o seu caráter, revelam o plano da salvação, revelam Jesus Cristo, revelam o Espírito Santo de Deus. Essas histórias, essas parábolas, elas trazem grande conhecimento para a nossa alma, porque alimentam o nosso espírito. Que possamos, sempre ouvir a palavra de Deus, sempre meditar a palavra de Deus para recebermos do Espírito Santo de Deus e continuarmos firmes na nossa caminhada cristã. Histórias que transformam vidas. Se essas histórias transformaram a sua vida um dia, compartilhe ela com outras pessoas, para que outras pessoas também tenham suas vidas transformadas. É hora de você anunciar o reino de Deus, é hora de você proclamar o reino dos céus a todos aqueles que estão perdidos e precisam ouvir essas histórias. Que Deus os abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço e até lá. Resgatou, povo que Ele libertou do poder do mal, trouxe para a luz.
salvação.